Olá, tudo bom? Nós estamos começando mais uma entrevista no Culturando Alemanha. Hoje nós vamos conversar com a Suzane Neumann, que já aproveito para agradecer por aceitar o convite. Tudo bem, Suzane? Tudo ótimo. E você, Arlete? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu, Gratidão por estar conosco. Vite. Gratidão. A Suzane nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela é filha e neta de alemães e está na Europa há mais de 30 anos, sendo que 29 anos somente na Alemanha. Atualmente, ela mora na cidade de Goslar. Ela tem formação em secretariado executivo e tem muita facilidade para aprender idiomas. Ela fala alemão, italiano e inglês. Trabalhou em uma empresa no Brasil de exportação, sendo líder do departamento europeu. Após viver alguns anos na cidade da Bahia Formosa, litoral da Paraíba, decide mudar para a Suíça, local que conheceu o primeiro marido. Juntos conduziram um restaurante gourmet no sul da Alemanha por 14 anos. E a continuação dessa empolgante trajetória de vida, ela nos conta nesse bate-papo. Tá certo? Suzane, conta como que foi a decisão e a mudança para a Bahia Formosa. Bom, eu decidi ir para a Bahia Formosa quando eu estava em São Paulo, trabalhando numa empresa de exportação e trabalhava muito, realmente até altas horas da noite, e eu comecei a sentir que a vida não é só trabalho. E aí eu decidi de um dia para o outro, foi uma daquelas decisões que pessoas jovens às vezes tomam sem pensar muito. Eu estava na época com 28 anos, já nem era tão jovem assim, mas comparando com hoje, claro. E eu decidi, então, virar bicho grilo. Eu não sei se vocês se lembram desse termo. Sim. E estar com o pé na areia, numa praia que eu já conhecia da minha infância, Bahia Formosa, que é uma vila de pescadores, era uma vila de pescadores no litoral do Rio Grande do Norte, em divisa com a Paraíba, é quase na Paraíba, mas pertence ainda ao Rio Grande do Norte, e resolvi levar uma vida com o pé na praia, sem grandes problemas. Eu tinha juntado bastante dinheiro, e aí eu fui viver no paraíso. E quando você mudou para a Suíça, quando foi essa mudança também bem radical para a Suíça, você já falava alemão? Como que foi essa experiência? Bom, quando eu estive em Bahia Formosa, eu fiquei em Bahia Formosa 3 anos, e com o tempo eu percebi que nem o paraíso é perfeito. E o dinheiro que eu havia levado acabou, porque você sabe, onde a gente só tira, um dia fica vazio, né? E aí Exato. eu decidi ir para a Europa, porque, como eu trabalhei antes, eu trabalhava com exportação, eu tinha ainda conexões na Europa, e eu decidi ir para a Europa e trabalhar num hotel, porque a minha intenção era ir para a Suíça, porque a Suíça é conhecida, principalmente naquela época, era conhecida como a melhor hotelaria do mundo. Então, eu decidi ir para a Suíça, trabalhar num hotel, aprender o ofício, voltar para o Brasil e fazer em Bahia Formosa um hotel meu. Esse era o plano, juntamente com o meu companheiro que eu tinha naquela época em Bahia Formosa. Então, eu contatei amigos e logo consegui um emprego na Suíça italiana, em um hotel para ser garçonete. Que tudo, que Eu tudo. já falava alemão, porque eu já tinha estado uma vez na Alemanha, e eu trabalhava com o departamento europeu, tinha vários clientes na Alemanha, então eu já falava o alemão praticamente como falo hoje, e tive que aprender o italiano, o que aconteceu bem rápido quando eu fui para a Suíça italiana trabalhar como garçonete
começar tudo de novo. Mas foi uma experiência fantástica. E lá, nesse restaurante, no restaurante do hotel, eu conheci o meu primeiro marido, o pai do meu filho, que hoje está com 25 anos e mora em Berlim. E na Suíça, quando você mudou, você tinha contato com brasileiros ou só com italianos e alemães e suíços? Como que era esse contato? Quando eu fui para a Suíça, eu não tinha contato com brasileiros. Eu era a única brasileira que trabalhava lá no hotel. Trabalhavam bastante portugueses, italianos e alemães. Tanto é que o cozinheiro, que foi então, acabou virando o meu primeiro marido, ele é alemão. Mas brasileiro só eu mesma. Mas depois, quando o meu companheiro, que era na época meu namorado, ele decidiu fazer um restaurante, porque os pais dele tinham já um restaurante no sul da Alemanha, quase divisa com a Suíça. Nós fomos para lá e fomos fazer, então, da casa dos pais deles, um restaurante. E aí eu tinha contato com brasileiros, porque eu trazia a cada ano, eu engravidei, tive o filho, e eu trazia meninas do Brasil para me ajudar a cuidar do meu filho, porque senão eu não ia dar conta. Então, eu trouxe 9 meninas do Brasil a cada ano. Uma. Então, eu tinha bastante contato com a língua brasileira, língua portuguesa, e também com o Brasil. Entendi, entendi. As meninas vinham como au pair, então, ficavam com Elas você como au pair. Uhum. estavam um ano, aprendiam a língua alemã e eram. Sem essas meninas, eu sou eternamente grata, tenho contato com quase todas elas ainda. Muitas acabaram ficando por aqui, pela Europa, encontraram aqui um amor ou encontraram um emprego, acabaram ficando por aqui, estão super bem e são as minhas filhas. Que legal, que experiência maravilhosa. Você, além de ter uma mudança radical, proporcionou também uma mudança para muitas pessoas, né? Sim, eu falava para as meninas: olha, não vai ser fácil, esse ano que vocês vão passar aqui comigo não vai ser fácil. Elas realmente me ajudaram muito, mas eu falava: eu espero, eu quero que seja uma ponte para uma vida melhor, porque eram meninas muito simples, né? Inclusive, tinha uma das meninas que veio, que continua morando na Suíça, que a filha dela tem a idade do meu filho. Ela deixou a filha no Brasil e veio, e eu falei para ela: isso aqui tem que ser uma ponte para você ter uma vida melhor. E ela era do interiorzão da Bahia, e ela me contou que ela, para fazer o café da manhã, ela tinha que buscar água com a lata d'água na cabeça. Quer dizer, eram meninas muito simples e Muito pobres, né? agradecidas por tudo, e foram encontros maravilhosos. E essas meninas, a maioria delas eram do Nordeste? Não necessariamente. Eu teve meninas da Bahia e de São Paulo, do Rio nenhum, São Paulo. Bahia e São Paulo. Que bacana, que bacana. E aí, depois de 3 anos na Suíça, você resolve mudar para a Alemanha. Aí para qual cidade que você foi? Bom, eu contei das meninas e tudo, eu já estava na Alemanha. Eu falei antes que eu fui da Alemanha, divisa com a Suíça, fazer o restaurante. Né? Tá. Isso já. E você, qual que é a maior diferença? Você, quando viveu na Suíça, tinha muito italiano, muito português, tinha esse contato mais próximo com outras nacionalidades. E na Alemanha, como que foi? Quando você mudou para lá? Bom, na Alemanha eu tinha só contato com alemães. Era uma cidade muito pequena, um povoado de 450 habitantes, e o nosso restaurante era o único restaurante da cidade, e nós tínhamos muito clientes da Suíça alemã, né? E eu só tinha contato realmente com alemães e com suíços. E as minhas meninas do Brasil, o que foi muito bom para as minhas meninas brasileiras, porque elas também só tinham contato com a língua alemã, e foi assim que elas conseguiram aprender com bastante rapidez o alemão. Elas faziam
também, mas não é só fazendo curso que a gente aprende, a gente tem Sim. que usar no dia a dia, né? Sim, sim. É a rotina, né? A rotina é que você aprimora o idioma, porque também tem as expressões idiomáticas que você aprende na conversa diária. Exatamente, exatamente. Então, foram, como eu disse, foram 9 meninas, né, no total, e eu acho que 6 acabaram ficando aqui pela Europa, eu teria que contar, mas não é importante agora. Sim, E sim. depois, quando meu filho estava com 10 anos, eu decidi me separar do meu ex-marido por motivos diversos, e aí eu tive câncer de mama. Exato, é isso. Uhum. Eu tive câncer de mama e conheci no internet o meu atual marido. Nós viemos para Goslar, que é onde eu estou há 14 anos. Também. Entendi. E como que foi essas duas experiências na Alemanha, na Suíça e na Alemanha, as experiências de integração, né, com as pessoas, com o trabalho, com a rotina? Qual que é a diferença que você tem mais assim forte entre Suíça e Alemanha na rotina? Eu, diferenças. Bom, eu tenho uma facilidade incrível de me adaptar às situações. Ótimo. E a diferença que eu acho maior, para mim, no meu caso, foi que quando eu estava esses 3 anos na Suíça, eu tinha, como você mesma disse, eu tinha muito contato com nações diversas, com diversas culturas. Então, era bastante diferente do que quando eu fui para a Alemanha, onde eu só tinha mesmo contato com os clientes e com as minhas meninas, e ali então era só mesmo suíços e alemães, né? E eu estava numa situação de ser a anfitriã deles, né? Então, era bem diferente, mas igualmente muito prazeroso. E o que eu quis e falava sempre para as minhas meninas que eu acho muito importante quando nós vamos para um país estrangeiro que a gente realmente tente se integrar na comunidade onde nós estamos. Sim, Por, sim, né? Isso sim. eu acho assim muito importante. Talvez eu Uhum, tenha exagerado uhum, nesse aspecto, uhum. principalmente depois de eu ter vindo para Goslar, porque quando eu estava no sul da Alemanha, eu ainda tinha o contato com mais contato com brasileiros por causa das meninas, né? Mas depois que eu vim para Goslar, não tinha mais isso, então eu realmente fiquei com contato só mesmo com alemães. O Uhum. que foi muito bom para a integração, porque Sim, sim. eu virei uma alemãzinha, né? Sim. Com todos os prós e contras, Contas, mais porque prós do que contas. me perdi um pouco do Brasil, me desliguei até demais do Brasil. Sim, sim, Isso também, hoje, quando eu penso sim, no passado, isso também eu não aconselharia. Eu aconselharia sim, quem está novato, que tente se integrar, mas que não esqueça suas origens, porque chega um dia que a gente sente uma saudade muito grande do, do jeito brasileiro e da língua brasileira. sim. Português. Eu sempre falo língua brasileira porque eu acho que já está na hora, na verdade, né, de ser língua brasileira, É português brasileiro, né? né? Agora, também essa tua experiência, essa tua convivência com pessoas de outras nacionalidades foi muito, acho que foi muito importante para você ter essa adaptação, né? Porque você já é uma pessoa que se adapta rapidamente a novas situações. E essa Sim, convivência também acho que facilitou para você ter esse conhecimento de outras culturas, e quando você veio para a Alemanha efetivamente, você realmente intensificou essa tua experiência, essa tua rotina dentro dos padrões alemães, dentro da cultura, da rotina, né, do dia a dia mesmo do alemão. exatamente, exatamente. Eu tive quando eu era mocinha,
dos 22 aos 25 anos, eu passei 3 anos na casa de uma tia minha em Düsseldorf, que é bem no centro da Alemanha, né? Mais assim peraí. Próximo de Frankfurt? Não. Próximo, vamos dizer, Próximo próximo. de Frankfurt. E lá eu estive morando na casa de uma tia minha e ela era muito severa. Eu estava na Alemanha com a intenção de aprimorar o meu alemão na época, né? E Certo. ela falava: olha, você tem que ter contato sempre com alemães, né? Então eu nunca procurei brasileiros. Eu também nunca procurava assim. Ficar só atrás da comida brasileira, né? Aquela coisa de querer o feijão todo dia, ou de ficar só ouvindo música brasileira, ou de dar um jeito de que as novelas brasileiras venham para a televisão. Esse tipo de coisa eu nunca fiz. Então, eu nunca Certo. fiz meus amigos por causa da nacionalidade, seja Sim, qual for. sim, Os meus amigos foram acontecendo de acordo com a simpatia. tá E certo. como eu morei sempre em cidades pequenas, com exceção de Düsseldorf, não tinha muitos brasileiros. Então, o jeito era me contatar com o que tinha, né? Certo, E isso certo. foi bom, muito bom para a minha integração. Eu realmente sou assim, com os alemães, praticamente eu sou uma alemã, com os É, brasileiros, eu sou uma brasileira de novo. sim, sim, você tem muita facilidade mesmo dessa adaptação. Ô, Suzane, conta um pouco como que foi a experiência da maternidade na Europa? A maternidade na Europa foi bem difícil, Foi difícil. porque eu estava sozinha, né? E a gente sente, nessas horas, a gente sente muita falta da mãe, né? Eu acho que a mãe é, assim, uma referência muito grande quando a gente também é mãe. E isso foi, assim, bem difícil, porque eu me sentia muito sozinha e muito sobrecarregada, né? Com a maternidade e o restaurante. Ainda tive problemas com a amamentação. Agora, eu não tinha problemas com a língua, eu conseguia entender tudo que os médicos, as enfermeiras, as parteiras me falavam e tudo, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Tanto é que eu, então, logo trouxe a minha mãe, que ela ainda era viva, ela veio, então, passou uns 3, 4 meses comigo, e foi aí que nós decidimos, então, que iríamos tentar conseguir meninas, né, brasileiras, mesmo porque eu queria que o meu filho também aprendesse português, e ele tendo as meninas que cuidavam delas sendo brasileiras, isso iria ser muito mais fácil. E Encontrar. realmente foi assim, ele aprendeu português com essas meninas. Certo. Agora, além da dificuldade, assim, da questão familiar, que é um vínculo muito forte, com certeza isso deve ser muito difícil, estar sozinha num país estrangeiro e ser mãe, mas a questão do apoio do local, né, dos médicos, do serviço de saúde, desse acompanhamento, isso, o que você Olha, sentia? Você tinha segurança? sentia, isso foi fantástico, isso foi fantástico. Aqui tem como se chama mesmo essas moças que ajudam no parto? Eu A esqueci. doula não. Não, a doula é de amamentar, né? Eu A doula falei, mas As esqueci. parteiras, as As parteiras, as parteiras. Tinha uma parteira que ela vinha todos os dias na minha casa. O Ah, Peter, que é o meu filho, já estava nascido e ela vinha todas as tardes e me ajudava, colocava ele no meu peito, a gente me falava, me dava umas dicas, consolava mesmo, né? E isso foi bastante bom. Os médicos também foram excelentes na maternidade. Eu tive que ficar um tempo mais na maternidade, porque eu tive problemas na amamentação. E sim. acabei ficando 9 dias, mas foram maravilhosos 9 dias da minha vida. Eu Com, gostei bas- muito, muito com bom. bastante apoio. Então, eu tenho bastante apoio do Estado nesse momento que é muito delicado, né? Sim, bastante apoio. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui eu achei muito bom. Que bom, que bom.
E aí ele cresceu e aí se formou, teve uma trajetória também acadêmica muito bem sucedida, né? Sim. A Europa proporciona isso, né? Esse apoio na educação é muito importante, né? Eu acho, eu tenho dupla nacionalidade, né? Pelo fato de que o meu pai era alemão, a minha mãe era brasileira. Então eu já quando estive aqui a primeira vez, que foi quando eu tinha meus 23 anos, 22 anos, eu já tinha o passaporte alemão e eu logo pensei que quem tem essa facilidade de ter o passaporte europeu, o passaporte alemão ou qualquer país aqui da Europa, tem a chance de dar a melhor educação para os filhos. Sim, verdade. Então, eu até cogitei, quando eu estava naquela situação de me separar do meu primeiro marido, pai do meu filho, até cogitei de voltar para o Brasil, mas eu falei, não, eu não vou voltar porque eu sei que aqui na Alemanha nós temos assim muito mais condição de dar um ensino bom, A né? educação, né? A educação boa para os filhos sem ter despesa financeira, né? Porque no Exato. Brasil é uma coisa, você tem que, se você não tiver dinheiro, você não tem condição de pagar uma escola boa, e aqui não é assim, né? Sim, sim. E o Peter, ele teve realmente uma carreira muito boa, ele agora está pronto e estudou na melhor universidade para International Finances aqui na Alemanha. Inclusive, ele é uma universidade particular, mas ele teve a sorte de ganhar uma bolsa, então ele não teve que pagar, né? Que E bom. depois ele fez o mestrado na França. Na França. E Uhum. agora, desde o início de 2022, que ele já está trabalhando num startup em Berlim, está muito bem. Que bom, muito bom. Uma trajetória bem sucedida, né? Teve uma base muito boa, uma Sim, trajetória de sucesso, né? exatamente, né? Porque a base, né, É começa lá, importante. né? Começa Exatamente. lá, se você. Eu tive até discutindo isso outro dia com um amigo meu, o fato de que você aqui na Alemanha, se você sai da escola, você sai falando inglês, Sim, sim, né? Quando você chega na fase de vestibular, você está falando inglês fluentemente, aprendido só na escola. E sim. isso não é o caso do Brasil. Infelizmente, eu tenho um sobrinho que está aqui também tentando a vida, também com passaporte alemão, mas ele está com 24 anos, decidiu ano passado de vir tentar a vida aqui na Alemanha, estudar aqui na Alemanha, e ele está tendo altos problemas porque ele não tem o inglês. Entendi. Dificulta, né? Não ter um segundo idioma sempre é um Exato. obstáculo, né, para esse avanço, né? É porque o inglês, na verdade, é um must be, né? Não tem. Exato, é universal, né? O inglês é É, um, universal. Qualquer lugar que você esteja, o inglês sempre te ajuda, né? Sempre é, resolve. exato. Eu tenho uma sobrinha que também veio para cá, o ano passado também, ela tem 30 e poucos anos, ela trabalha com estatística. Ela veio para cá sem falar o alemão, mas com passaporte alemão, né? Mas sem falar o alemão, mas falando muito bem o inglês, ela está com um emprego ótimo aqui na Alemanha. Olha que bacana. E o Muito meu bom. filho disse, ela não vai ter dificuldade de arrumar um emprego, porque na área dela tem muito pouca mulher. E aqui existe a cota, né? Ah, Ter uma certa, dependendo do tipo da empresa, a cota é diferente, mas as empresas têm que ter mulheres. Então, ela nessa área de estatística, ela logo arrumou um emprego. Não demorou nem 2 meses, ela estava com emprego. e essa política de cotas para mulheres é em qualquer tipo qualquer setor? É em qualquer Qualquer setor. setor da Uhum. economia? Uhum. A porcentagem da cota diverge de setor para setor. Eu não sei agora te dizer, Sim, mas eu sei que sempre existe essa cota. que interessante, bem Hum, interessante. É. E a tua outra experiência também com a questão da mama, do tratamento da mama, você fez também na Alemanha. Como foi esse processo também na Alemanha? Bom, esse processo foi, na verdade, o fato do meu câncer de mama ter sido
tão difícil foi por um erro médico. Ah, De um foi? médico alemão, foi. Porque eu, quando eu fiquei com meus 45 anos, mais ou menos, eu comecei a perder cabelo. Eu acho que eu já estava entrando na menopausa e comecei a ficar com o cabelo muito fino. Então, eu fui no meu médico ginecologista, conversei com ele, e aí ele me deu um anticoncepcional e disse que esse anticoncepcional tinha uns hormônios que iriam fazer que a queda de cabelo parasse, né? E eu comecei a tomar, mas acontece que até estava escrito realmente na bula do remédio, infelizmente eu não vi isso porque eu coloquei tudo na mão do médico, né? Hoje em dia também não faria mais isso. Hoje em dia eu leio tudo quanto é bula e pergunto milhões de vezes antes de começar a tomar um remédio assim aleatoriamente. Mas eu confiei na capacidade do médico, tomei o remédio e depois de 2 anos apareceu um nódulo no meu peito e eu falei para ele, mas ele achou que não era nada. E, Hum. e quando começou a crescer aquele nódulo muito rapidamente, depois de um certo tempo, aí foi aquele corre-corre, né? E eu fui fazer a mamografia e o pessoal da mamografia, que não era o médico, é outro departamento aqui, eles falaram: olha, isso está com muita cara de câncer. Tem que Nossa. fazer logo uma biópsia. Então a gente fez a biópsia, tudo, aí foi tudo correndo, né? Aí sem tempo de pensar, sem tempo de decidir, aí tem que ser tudo correndo, o que eu achei muito ruim, né? Quando a gente tem pressão para tomar decisões, né? Sim, sim. Aí foi feita a mamografia e eles falaram: olha, é câncer e tem que sair, tem que tirar, tem que operar e tirar o mais rápido possível, porque é um câncer bem agressivo que se alimenta de estrogênio, que era justamente aquilo que tinha naquela pílula anticoncepcional, e foi por isso que também ficou com esse Hum. aumento, né, esse crescimento muito rápido. Então foi um corre-corre e operei, tirei a metade do meu peito, anarquizaram o meu peito hoje em dia, ou talvez com o tempo pudesse ser feito um pouco mais diferente essa operação. E aí, quando eles abriram, viram que já tinha espalhado, já tinha pego glândulas De do reprodução? sistema hepático, né? Ah, tá, do sangue. Uhum, Sim, uhum. e aí tivemos que tirar 8 glândulas, a primeira já estava também com câncer, e quando você tem essas glândulas já afetadas, você tem que fazer quimioterapia. Aí Certo. toda aquela coisa da quimioterapia, de perder cabelo, de perder unha, de perder, né? É, a imunidade, né? Tem uma queda da imunidade, né? Muito Exatamente. severa, né? Muito É, severa. é. E foi nessa. Foi engraçado porque eu estava muito infeliz nos últimos anos, eu estava muito infeliz lá naquele restaurante. E depois que eu saí do restaurante, quando eu parece que eu assim relaxei, né? Sim, sim, Eu acho isso tão estranho, eu não sei se estava assim já aquela coisa crescendo dentro de mim, né? Mas é sim, estranho. Mas fui bem tratada. A sim. única coisa que eu acho é que, como houve corre-corre para tirar esse câncer, não foram tomadas providências para que eu continuasse com um seio bonito. Não foi. A aparência que Sim, não era importante. O importante era a saúde. E eu acho que isso é uma coisa bem alemã, né? Nós, sim, sim, brasileiros, temos damos muito valor à estética. sim, Mas os alemães não são assim. Tanto é que nem todas as mulheres que fazem essa operação radical de retirar o seio, nem todas fazem reconstrução depois. reconstrução. O Uhum. que eu fiz. Né? Entendi, entendi. Porque não tem esse objetivo, né? O objetivo é que trate o problema, né? Exatamente. A questão Eu, estética é um segundo plano, ou talvez nem exista, né? Nem exista. eu acho que isso está mudando um pouquinho. Eu vejo assim
uma mudança nesse aspecto, mas continua sendo que a brasileira é muito mais vaidosa, continua sendo assim. E tá bom assim. E você é guerreira, uma pessoa muito, muito determinada. Tem aí também uma atuação no Instagram, falando de saúde, falando de caminhada, né? Aí queria trazer um pouco disso, para você contar um pouco como que começou, como que foi essa ideia, porque você, assim, sempre se transforma, você é muito camaleoa, né? Sempre se transforma, as experiências vão fortalecendo você, e aí você parte para uma outra forma de agir na vida, que eu acho impressionante e acho assim um estímulo para todas nós. Justamente eu comecei meu Instagram há 3 anos, foi no início, um pouco antes do início da pandemia, que o meu filho estava no Instagram, e aí eu entrei, foi naquela época assim que ele tinha saído de casa, né? Aquela coisa. Eu falei, eu vou entrar no Instagram para ver o que o meu filho está fazendo por lá, né? Só que o meu filho não fazia nada. Ele tinha um perfil somente assim, até um perfil não é aberto, é um perfil particular, né? E eu entrei, não via nada no meu filho, mas comecei a ver um monte de coisa. Então eu achei, nossa, isso aqui é uma janela para o mundo, o Instagram, né? Exatamente. E comecei a me interessar novamente pelo Brasil, porque eu comecei a ver as postagens das mulheres mais jovens. Eu falei, nossa, mas como está tudo diferente, porque eu fiquei realmente muito tempo sem me conectar com o Brasil, né? E aí eu comecei no Instagram e os brasileiros começaram a gostar do meu perfil. No início, eu tinha um perfil que eu fazia a 3 línguas, eu fazia em alemão, em inglês, em português. E o que aconteceu? As pessoas que falavam português, tanto de Portugal quanto do Brasil, elas começaram a se interessar mais pelo meu perfil do que os alemães e as de língua inglesa. Então, Olha, interessante. Eu falei, então os brasileiros estão gostando mais de mim. Foi aí que eu descobri novamente a minha brasileirice, né? sim, 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 sim. Esse E aspecto, né, de comunicação também, né, é de integração, de link, né, de link com o país. isso. Aí, bom, quando a gente faz um Instagram, a gente mostra aquilo que a gente tem, né? Sim, Para mostrar. E o que eu tenho para mostrar é isso, é o jeito que eu levo a vida, que eu tento levar uma vida muito saudável, eu me interesso muito por alimentação, eu me interesso muito por esporte. Eu devo dizer que eu tenho sorte que eu tenho tempo, né? Desde que eu vim para Goslar, que eu tive o meu câncer, que eu conheci o meu atual marido, eu não trabalhei mais, porque né, nós queríamos viajar muito. Ele também, 2 anos depois de ter me conhecido, ele parou de trabalhar, então nós viajávamos muito. E, e eu tenho tempo, né? Claro que sempre, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sempre dá um jeito de arrumar um tempo. Levanta um pouco mais cedo, não vê aquele filme na televisão. Eu sempre tenho, assim, diversas dicas de como você pode conseguir um tempinho para fazer esporte. Mas eu falei, eu quero bater nessa tecla, porque se eu hoje estou tão bem assim, tanto é que quando eu fui operada, uma semana depois da operação, ainda com o peito todo cheio de gases, todo, né? Eu já estava andando por dia 15 quilômetros de bicicleta. Então, eu tenho certeza de que o fato de eu fazer bastante esporte é aquilo que me deixa tão saudável. Eu hoje sou uma mulher muito saudável, não tenho problema nenhum de saúde, né? sim, sim, E a alimentação, né? sim, Então, eu sim, falei, eu comecei a perceber que as mulheres na minha idade, já comecei a perceber isso aqui na Alemanha, que eu acho que isso aqui na Alemanha é até um pouco mais. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, mas eu sim, acho mais visível do que no Brasil, que as mulheres, depois de uma certa idade, elas começam a achar que não vale mais a pena, sabe? sim, Não vale mais a pena se cuidar, não vale mais a pena ser vaidosa,
já é carta fora do baralho, né? Sim. Nesse aspecto de cuidar de si, né? Cuidados pessoais, cuidados Muitas, pessoais. muitas abraçam algumas causas, mas esquecem de si mesmas, né? Sim, sim. E aí eu comecei a pensar, bom, eu quero ver se eu não consigo estimular as mulheres na minha idade, eu estou agora com 62 anos, a cuidarem mais de si, porque a gente acaba tendo mais prazer na vida, né? Se a Sim. gente é saudável, gosta do que vê no espelho, se sente bem dentro da sua própria pele, é, a gente fica mais feliz e as pessoas à nossa volta também ficam mais felizes, né? Porque você está junto a uma pessoa alegre, uma pessoa com um bom astral, é muito melhor do que você estar com uma pessoa carrancuda, triste, Claro, claro, claro. né? Uma pessoa bem resolvida, né? Que se aceita. É. E aí foi no Instagram, acho que uns 2 meses depois de eu estar no Instagram, eu conheci um grupo de mulheres de Portugal e elas me convidaram para fazer parte de um simpósio que ia ter lá. Eu fui e, e logo depois foi maravilhoso, porque eu conheci mulheres bem diferentes do que as mulheres que eu conheço aqui na Alemanha, bem mais jovens que eu. Eu era a vovó lá do grupo, mas não faz mal, né? E, Lógico. e depois eu comecei a conhecer mulheres brasileiras também pelo Instagram. Depois da pandemia, eu fui ao Brasil, conheci essas mulheres pessoalmente, fui convidada para escrever sobre a minha história numa revista digital e Vamos falar sobre isso. Vamos falar. aceitei o convite, fui convidada para participar de um livro escrito a 22 mãos, ou seja, 22 mulheres também. E a minha vida foi mudando. Hoje em dia, tenho que cuidar do meu tempo para ter tempo de fazer tudo. Você é super ativa, além de ser ativa fisicamente, você é ativa intelectualmente, né? Você tem essa tua participação na literatura com o livro, né, que você vai contar para a gente, e Sim. tem também a revista online chamada Inconformidades. Exatamente. Essa revista online foi aí que eu comecei, eu vou chamar assim de minha carreira Aham, aham. de escritora. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fiz assim as melhores redações nas escolas, minhas redações eram lidas para a classe inteira, sempre tirava as melhores notas. Eu amo línguas, seja qual for, adoro o alemão, o inglês, eu acho assim, as particularidades das línguas me fascinam. E tanto é que quando eu estive lá na Suíça italiana, em 2 meses eu estava falando italiano quase como uma nativa. E eu não esqueci até hoje, né? Sim, sim. Então, eu comecei ali nessa revista a escrever em capítulos semanais a história da minha vida, que é uma história bem movimentada, não só a minha história de adulta, mas também já a história de criança na minha família, com meu pai, com a minha mãe, meus irmãos. Eu acho bem interessante. E comecei a escrever com uma boa repercussão, e depois recebi o convite para participar desse livro, Da né? coletânea, né? A coletânea com outras 22 mulheres, não é isso? Sim, eu vou buscar aqui, espera aí um pouquinho. Isso, pega lá para a gente ver. Vamos ver a capa do livro. Exato. Olha, Somos fadas ou somos foda, né? Depende do que você quer ler, né? Põe um você pouquinho mais para cá, por favor. Para a esquerda. E aí sim, é isso. né? Aqui Lindo. é que você que vê o que você quer ver, né? Somos fadas ou somos fodas, né? Certo, E certo. são duas mulheres, essa aqui é a minha história, que contam histórias da sua vida de superação, de sucesso,
de medos e superação de medos. E é um livro que ele é feito para trazer coragem para outras mulheres, né? Sim, Quando sim. você pensa que você não consegue, não vai conseguir, que a constelação não está boa para você, se você se engajar e ir com força, você vai conseguir. E aqui é realmente a história, 22 histórias verídicas de 22 mulheres, e eu conto aqui a história de como foi feito aquele restaurante lá no sul da Alemanha, que também foi uma coisa bem difícil, um nascimento bem difícil. E como que aconteceu esse convite para participar desse livro? A Catarina Coelho, que é a iniciadora desse projeto, eu a conheci quando estive em Lisboa, né? Que eu contei que logo um pouco antes da pandemia eu estive em Lisboa nesse simpósio. Eu a conheci e depois, quando ela teve essa ideia de fazer esse projeto, porque ela trabalha com mulheres, ela faz coaching com mulheres e aí ela teve a ideia, como ela via, né, que muitas mulheres têm histórias incríveis de superação, de sucesso, de garra, ela achou que seria uma boa ideia colocar isso num livro para realmente dar esperança e força para outras mulheres, inspirar outras mulheres. E aí ela me convidou para participar, eu achei o projeto bacana e fui. Tive um susto, né, quando eu vi o título, Sim, porque sim. estou ainda. Hoje em dia, isso é normal no Brasil, né? Sim, Mudar sim, moda, não sei o quê, sim, mas sim, na época isso era palavrão. Então, sim, quando eu vi o título do livro, eu falei: opa, onde é que eu fui me meter? Mas o livro é sim. maravilhoso, já está sendo feita a segunda edição, que vai sair em Ah, que março, bacana. vai ser o lançamento no dia 8 de março, em Lisboa. E dessa vez eu não estou participando, mas não falta história, né? Mas não Sim, estou. sim, sim, sim. Mas essas outras mulheres você conhece? Elas são de Portugal, são de outros países? Você conhece esse grupo? Todas brasileiras, a maioria mora em Portugal. Uhum. Eu acho que toda brasileira, a gente já falou sobre isso quando nos encontramos em Berlim, Arlete. Eu acho que toda brasileira, todo brasileiro que, aliás, todo mundo que deixa o seu nascimento, seu país de origem, para ir para um país estranho, tem uma história para contar. Uhum. Porque é sempre uma história de superação, é sempre uma história de coragem, você largar o seu ninho quentinho, a sua família, né? E se aventurar num país completamente diferente, com uma língua diferente, né? Então, sempre há uma história para contar, né? E foi assim que esse livro está sendo muito bem, está tendo muito sucesso, já é até um best-seller também, e as próximas edições estão vindo por aí. Que bacana, que bacana. Parabéns, É parabéns, muito. muito bom. Iniciativa excelente para estimular outras, né? E para acolher, né? As E, mulheres precisam também de acolhimento. justamente. E eu, assim, inspirada ou motivada pela minha participação, tanto nesse livro quanto na revista digital, comecei a escrever a minha história, a minha Sim, biografia num sim, livro. É sim. muito difícil, viu? Não é fácil. Mas, Mas deve ser prazeroso também, deve ser uma é, terapia. olha, quando eu estou escrevendo, eu choro, eu rio, as emoções que a gente sente, que a gente sentiu na vida, elas vêm à tona, você revive aquele momento Você novamente. vai abrindo caixinhas, né? Você vai abrindo E, as caixinhas que estão lá e guardadinhas. você cai na real, muitas vezes, nossa, como eu fui burra, nossa, mas eu aí, gente, nossa, como eu fui esperta. Ai, meu Deus, que triste. Quer dizer, você vive a sua vida novamente. Eu só posso dizer para as pessoas, escrevam as suas experiências, porque você vai viver novamente e você vai sair dessa segunda vivência muito mais esperta do que você era antes. Porque Mais você fortalecida, está o mais seu fortalecida. comportamento.
né? Sim, Quando sim, está sim, dentro de uma situação, você não tem tempo para analisar nada, sim, você vai, sim, você vive. sim, sim. Mas depois, quando você está colocando aquilo no papel, repassando tudo, dá para você analisar e aprender muita coisa para você mesma. Sim. Sim, é como essa experiência que você teve com a cirurgia, né, da mama, você está relatando agora, então, você olhando para trás, você fala, se eu tivesse feito assim, não no sentido de arrependimento, mas no sentido de que poderia ter tido uma outra atitude É, mais presente, porque você hoje é uma mulher muito presente com você mesma, né? é, hum, As suas justa, sensações, né, os seus objetivos, eles são muito claros para você, porque eu também acredito que isso tenha fortalecido a percepção sobre você mesma. com certeza. Olha, você quando você escuta assim, ela teve câncer de mama. Gente, eu estou muito grata de ter tido esse câncer de mama, porque o Exatamente, câncer de mama ele me fez exatamente, crescer de uma forma. exatamente. Sabe, você começa a ver que tem, você dava antes da doença, eu dava valor a umas coisas que não têm valor nenhum, na Sim, verdade são outras coisas que são importantes, sabe? As pequenas coisas da vida, né? E isso só aconteceu na doença. E na doença eu conheci o meu atual marido, que é um homem excelente, maravilhoso. E eu acredito que se eu não estivesse naquele ponto que eu estava depois da doença, provavelmente a gente nem teria ficado junto, porque eu era outra mulher antes. Ele se apaixonou por essa mulher. E eu vi nele coisas que eu vi porque eu já tinha tido essa doença, né? Quer dizer, a gente sempre tem que ver. Outra coisa, eu perdi o cabelo todo, né? Eu sempre falo, eu sou como Sansão, o meu poder está no meu cabelo. Vocês já devem ter visto, eu já lá, quer dizer, eu sempre falei isso. De repente, eu me vejo careca, sim. Como né? foi isso? Como foi lidar com isso? Maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Quando você tem cabelo, você tem que ver que ele fica direitinho. Se você não tem cabelo, você não tem ação. Um ano sem pente, um ano sem. Bom, eu não sou de cabeleireiro, né? Eu não Sim. sou. Tem mulheres que vão toda semana ao cabeleireiro, né? Agora você imagina um ano sem cabeleireiro, um ano sem bad hair day. Exatamente. É muito bom. E eu andava com a minha careca por aí, eu gostava, sabe? Eu gostava de provocar um pouco, né? Provocar, exato, as pessoas ficam assim meio que assustadas, né, com essa ousadia, né, de expor Exato, a careca. uma maquiagem bem legal e ia lá careca, né? É, sei lá, eu curti bastante. Talvez eu tenha tido a sorte de estar apaixonada, né, na época, que foi quando eu conheci o meu atual marido, e isso aí deve ter também influenciado um pouco o meu estado de espírito, mas eu conversei com outras mulheres, e né, quando a gente está nessa situação, a gente acaba conhecendo mulheres na mesma situação, Sim, e muitas delas, né, elas falavam realmente que a gente aprende muita coisa boa também nessa doença. com certeza, com certeza. Eu acho que o importante é exatamente isso, é essa percepção de que foi um aprendizado e que trouxe você para esse momento que é muito melhor do que você era antes. Acho que É, esse é o grande pulo do gato, né, quando ex- acontece alguma coisa trágica na nossa vida. exatamente, exatamente, E né? com certeza os hormônios aí da paixão foram muito importantes para você ter uma superação mais rápida dessa Eu acredito. experiência, né? Inclusive, isso até foi realmente quando nós estávamos, meu marido e eu, nós estávamos procurando como seria feita a recuperação do busto, aquela coisa toda. Nós fomos a diversos médicos aqui na Alemanha procurando qual seria, né, o mais plausível. E um deles nos disse que a melhor coisa que poderia ter me acontecido na época foi realmente uma paixão, porque aí você acaba tendo muitos hormônios da felicidade, né? Que ajudam. Exatamente, Então, exatamente. é isso que eu bato sempre nessa tecla para as mulheres fazerem esporte, porque a gente sabe que o esporte também é Sim, muito
importante para sim, o bem-estar, né? E você sim. se sente bem consigo mesma, a vida fica muito mais bonita, muito Com tá? certeza. Você vai Mas, conseguir superar com mais facilidades as limitações, os obstáculos, né? Os problemas. Os problemas sempre vão ter. Acho que a desa- riqueza da vida são os problemas que você supera. os desafios, né, que a gente tem diariamente, né? E aí, É. como que fala desafio em alemão? Porque eu amo essa palavra. Ai, meu Deus. Herausforderung. 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 Yeah, Herausforderung. yeah. Linda, acho linda essa Ah, palavra. E você está escrevendo um livro que é sobre a tua história, não é isso? A tua trajetória exato. de vida. Esse Uhum. livro tem aí um prazo? Como está essa Bom, sua agenda? eu tinha me colocado o prazo até o final do ano, mas eu já estou achando que eu não vou conseguir até o final do ano, não, né? Porque eu também, há uns 2 meses ou 3 meses, eu decidi entrar como colaboradora para o Grupo Mulheres do Brasil, Sim, no Berlim, que foi onde sim, nós conhecemos, né, sim, Arlete? sim, sim, E isso também toma tempo, sim, né? sim. E eu estou achando esse grupo muito interessante e estou me engajando bastante. Tenho até viajado para aprender como é que funciona o grupo, como a gente pode fazer isso da melhor forma para ajudar mulheres que estão aqui na Alemanha, no caso, a se integrarem, a terem uma vida boa por aqui, superação de obstáculos que se colocam quando nós estamos num país estrangeiro. E como eu já estou aqui há bastante tempo, eu acho que eu posso ajudar bastante. E aí estou muito apaixonada por essa missão e a gente começa a fazer aquilo que dá bastante prazer, né? Então, no momento, eu tenho escrito muito pouco. Eu tenho Ah, que me policiar mais e escrever mais. Mas entendi. não tenho pressa. Exato, exato. Vai no fluxo, né? Vai no fluxo e se tá, essa a tua participação também no grupo, que é super importante, com a tua energia, com o teu conhecimento, com a tua bagagem, também são oportunidades de trazer mais ideias, mais assim, inspiração para poder continuar a escrita. Eu acho que também isso enriquece muito. Com certeza, com certeza. Eu tenho conhecido mulheres incríveis, né? Uma delas é você, Arlete. Ah, gratidão, gratidão, gratidão. A recíproca é verdadeira, você sabe disso. É, obrigada. Muito obrigada. E você tem essa bagagem fabulosa que eu admiro muito, respeito muito, que é seu trabalho e essa tua facilidade, né, de adaptação e essa tua facilidade com os idiomas, que eu também amo idiomas. E as meninas que estão chegando na Alemanha agora, se você pudesse dar um incentivo, falar uma palavra de apoio, de acolhimento, que não é conselho, acho que não é conselho, acho que conselho é uma coisa muito subjetiva, mas o que você diria para essas meninas que estão chegando na Alemanha, ou que estão há algum tempo na Alemanha, para que elas tivessem aí uma visão mais agradável dessa mudança para um idioma tão diferente do nosso, né? Uhum. Eu realmente falaria: se abram para o novo, porque eu acho assim: se nós decidimos mudar de país, vir para um país estrangeiro, então é porque onde nós estávamos não estava bom. Então, você aqui está procurando melhorar. E para Uhum. você melhorar, o ser humano não foi feito para viver sozinho. Você precisa de outras pessoas, Sim, né? Então, a ponte para outras pessoas é o quê? É a língua, é a sim, comunicação, é falar, é entender. Então, o que eu diria para quem está chegando, seja menina, seja menino, homens ou mulheres, sim, não tenham medo de se comunicar com os alemães, mesmo porque eu já percebi isso, se os alemães percebem que você está se esforçando para se integrar, para falar, e a integração começa pela língua, né? Para sim. falar deles, eles vão se abrir para vocês. E eles vão ajudar. E eles vão ficar felizes de que vocês estão se interessando pela língua, pela cultura. Então,
a minha dica, porque se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Exato. A minha dica é essa. Quando eu estive aqui a primeira vez, quando eu era mocinha, com meus 22, 23 anos, que a minha tia, muito enérgica, me disse: entre em contato com o alemão, você não vai falar português aqui. Eles falavam português, mas a gente falava só alemão em casa. Eu achei muito ruim, mas hoje em dia eu estou muito agradecida, porque se não Sim, tivesse sido assim, não havia acontecido tudo da forma que aconteceu, né? exato. Então, Porque a convivência com o brasileiro não estimula você a exercitar o idioma do país, não é isso? exato. Se você só está em contato com o brasileiro, por exemplo, né, Arlete? Sim, Vamos ter um exemplo de nós duas. sim, Quando nós nos encontramos para tomar um café, a sim, gente quer que a conversa flua. sim, Então, fala português, sim, sim, né? sim, Trocando ideias e tudo mais. Então, a gente fala a língua que para nós é mais fácil. sim, sim, Nós não vamos falar alemão. Nós falamos alemão quando nós fazemos os nossos grupos de conversação. Aí a gente sabe, não, sim, aqui é 1 hora, é meia hora, seja o tempo que for, para praticar o alemão. Então a gente sim, vai falar alemão, mas não é uma conversa solta. A sim, conversa solta vai no português. Por isso é importante você ter mais contato com alemães, por exato. se ver obrigada a Sim, falar alemão, sim, né? E não tenha medo de fazer erro. Todo mundo faz erro no início. Eu faço erro até hoje, sim, principalmente sim, sim, nos artigos, né? sim, Que, sim. né? Aqui a E a gente tem base, três. né? A base da estrutura alemã são os artigos, né? É isso que É, você aprende né? primeiro. Uhum. Então, até hoje eu faço errado, porque a gente aprendeu, sugou com o leite materno, de que leite, por exemplo, é o leite. Aí Uhum. você aqui é a leite. Sim, sim, Então, até fazer lá em cima aquela sinapse demora. Então, você sim. vai ter erro. Mas erro não faz mal. O importante é você falar. E o erro você aprende, né? Você aprende com os erros, não com os acertos. É, Não é mesmo? acho assim, sabe, Arlete? Se você veio para cá, é porque você também está curiosa em saber o que tem Sim, aqui. O que tem sim. de comida, o que tem de música, né? O que Música, é cinema, né? De né? arte, claro, de É arte, que o com alemão certeza. canta, né? Eu amo as canções alemãs. Eu acho o alemão cantado, eu acho maravilhoso, né? Uhum. Mas isso é uma questão de gosto. Talvez você escute e não goste, né? Mas a Exato. gente tem que se abrir para o novo, tem que se abrir. Abrir, tá? Perfeito, perfeito. É isso aí. Você não precisa sair do seu país, você pode ficar lá onde você estava. Sim, Porque sim. uma coisa assim que eu não acho muito correto é quando as pessoas vêm para cá e eles só querem, como a gente fala assim aqui, de Rosinen picken, De Rosine Picken. só Ah, pegar a cereja do bolo. sim, uhum. Só vão tirando a cereja do bolo, né? E falando mal do bolo. Sim, Não querendo. Isso eu não acho muito legal. Eu acho que quando a gente está aqui, a gente tem que é, honrar tudo que a gente está vivendo por aqui, né? com Porque certeza. é o país, as pessoas que estão nos recebendo e nos acolhendo, né? Acolhendo, é. Então a gente E a Alemanha é maravilhosa. A Alemanha é maravilhosa. Eu sou suspeita, porque eu amo a Alemanha. Eu amo os alemães, acho eles fabulosos, muito uhum. inteligentes. Eu amo a língua alemã. Não tenho conhecimento ainda adequado para isso, mas eu amo e agradeço assim muito pela tua disponibilidade, pela tua paciência e pelo teu conhecimento, por assim, proporcionar momentos do teu conhecimento conosco, com o nosso grupo, né? Eu gosto muito quando participamos do bate-papo, das reuniões, que a sua intervenção sempre é muito poderosa, muito positiva. E eu acho que a vida é isso, né? A vida ela tem problemas, mas nós temos que tentar aprender com eles e superá-los. Não é verdade? Exato. Eu gosto mais da palavra desafio do que da palavra problema, né? Porque Sim, sim, problema ela tem uma conotação meio negativa e sim, desafio é sempre aquela eu vou superar, né? Então sim, eu sim. acho que Verdade, é a conotação verdade, mais positiva que dá mais força, né? verdade, verdade. Tem razão. Concordo contigo.
Então tá bom, então estamos chegando aqui no fim, a conversa foi maravilhosa, gratidão imensa. Fiquei muito feliz de ter recebido o seu convite e espero realmente ter agregado alguma coisa de bom para o seu projeto. Muito. Muito sucesso nesse projeto. E logo mais a gente se vê de novo, porque hoje tem conversa em alemão. Bate-papo em alemão. Sim, né? sim. Mais tarde tem bate-papo em alemão. E gratidão por participar do projeto, que nós vamos celebrar aí 200 anos da imigração alemã no Brasil. E essas entrevistas são de brasileiras que corajosamente, decididamente, migraram para a Alemanha. Você é uma delas. Gratidão, muita gratidão, Suzane. Até breve. Eu é que agradeço e nós nos vemos breve. Beijo. Um beijo. Até mais.